Olá pessoal, boa tarde. Agradecemos a todos que estão acompanhando a segunda edição do Dermocosmetics Summit. Então, dando continuidade à nossa programação, retomamos com Gustavo Diemen, diretor de P&D no Grupo Boticário, com o tema Dermocosméticos Híbridos. Sejam bem-vindos, Gustavo, e muito obrigado por sua participação. Oi pessoal, boa tarde. Murilo, primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, junto nesse portal tão sério, né, do nosso segmento e que alimenta todas as inovações mais recentes aí do nosso mercado. É um prazer muito grande estar aqui, obrigado novamente pelo convite e também por estar compartilhando essa agenda tão rica, com tantos profissionais e com tanta experiência aqui. Então, fica o meu super agradecimento para você. E aí, pessoal, eu vou compartilhar a tela e a partir desse momento acho que vocês não me veem mais, tá? Então, eu aguardo aí as interações no chat, eu respondo todas as perguntas depois. O nosso desafio aqui é falar sobre cosméticos híbridos, né? E cosméticos híbridos, imagino que todos vocês saibam disso, né? A palavra é muito clara na sua definição, mas muito mais do que dizer o que é falar sobre os cuidados que a gente tem que ter quando a gente pensa em produtos com multifuncionalidade, com muitos ativos, com muitos benefícios nas diferentes camadas da nossa pele. Então, um pouco do que a gente vai discutir hoje nesses 30 minutos que teremos juntos aqui. Então, vamos lá, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu dividi a agenda aqui nesses 30 minutos, né? Tem um conteúdo bastante grande aqui para vocês, mas eu dividi de uma maneira em que, claro, a gente passe por um contexto do que são cosméticos híbridos, falar um pouquinho de tendências, aonde se alinha, né? Falar e citar exemplo desses cosméticos híbridos, e o ponto mais importante é sobre o racional técnico que a gente tem que ter quando a gente associa tantos ativos, né? E hoje nesse evento a gente viu tanta coisa boa, mas o que a gente faz quando a gente associa tantos benefícios em um único produto, né? Não é tão simples assim tecnicamente, né? Não é simplesmente jogar tudo num reator, misturar, entregar lá para o nosso consumidor final. E aí a gente termina, se tiver tempo, em alguns cases que aterrizam um pouco dessa discussão de hoje. Então, vamos lá, gente. Antes de mais nada, né, acho que vale a gente conceituar o que é o termo híbrido, e aí não vale só para o nosso segmento, vale para todos os segmentos de mercado. Híbrido tem várias definições no dicionário, e o mais próximo do que a gente busca, e o mais rico em definição, vem da genética, né? E o que quer dizer um híbrido em genética? É um subproduto, é um descendente que vem do cruzamento entre espécies, raças, variedades ou gêneros distintos. Normalmente, um híbrido ele é, em genética, infértil e mais resistente. Então, para a gente cabe aqui, né, a mistura de vários conceitos, de vários benefícios num único produto, claro, num produto que é mais resistente, é melhor, entrega mais para o nosso consumidor final. Tá? Então, basicamente, essa é a nossa discussão de hoje, tá? Como a gente combina múltiplos efeitos em um único produto. Antes da gente falar sobre cosméticos híbridos, né, vamos entender um pouquinho, até para a gente entender a ascensão, a queda e a retomada desse mercado, que eu vou contextualizar vocês muito bem sobre o que aconteceu nesses últimos anos, quando a gente olha para cosméticos multifuncionais. Quando a gente olha para as tendências de consumo, né, a gente tem, gente, assim, né, quando a gente fala, eu sempre digo isso, né, quando a gente vai falar sobre tendência, a gente fala de tudo e a gente agrupa em determinados conceitos, né, então aqui não tem nenhuma verdade absoluta sobre a tendência, mas tem pontos importantes para a nossa reflexão. As 4 grandes tendências que aparecem, né, nos últimos anos, e algumas delas se intensificaram demais na pandemia, passam por o que a gente chama de uma selva sustentável, né, que tem a ver com sustentabilidade, mas que traz muito essa coisa do orgânico, do veganismo, da vegetalização das fórmulas, né, a chegada desses superfoods, dessas superfruits para dentro do nosso segmento, e de uma maneira mais moderna e que transcende todas as tendências, entra a questão de microbiomas,
dos bióticos e desses ativos e desses conceitos tão difundidos no nosso segmento, em todas as categorias de produto. Uma outra tendência muito forte é uma tendência que se aproxima muito dessa primeira que eu comentei, que a gente chama de New Natural, que tem a ver com transparência, que tem a ver com aquilo que é natural, mas aquilo que eu conto, como eu junto tribos, né? Como é que eu falo de veganos, de orgânicos, como que eu mostro que, mesmo sendo transparente, dizendo que uso, de certa maneira, substâncias de origem mais natural, vegetal, menos sintéticos, tiro origem animal, né? E tiro ativos consagrados, né? Como que a gente mantém isso tão eficaz quando a gente mexe tanto e traz tanta transparência para o nosso consumidor final. Uma outra coisa que é mais recente, mas que a gente vai vivenciar essa experiência daqui para frente cada vez mais, é sobre a experiência de compra e de consumo no ponto de venda. Né? A gente tem a pandemia, a gente está vivendo sobre essa situação, mas há também um avanço, e a gente vê pelas próprias aberturas dos shoppings e dos grandes centros, como as lojas voltam a ficar cheias e como as experiências, né, o contato com o produto era uma carência que estava acontecendo. Né? O e-commerce vai continuar crescendo, sem dúvida nenhuma, mas vivenciar a experiência é algo essencial no nosso segmento. Então, passa por curadoria de produtos, passa por pessoalização, né? Eu olho a pessoa e não a persona de um conjunto de indivíduos. Isso tem sido cada vez mais forte e vai pipocar aí nos pontos de venda. E mais próximo do nosso assunto é o que a gente chama de beleza híbrida, né, que vem de encontro com o tema que a gente vai discutir hoje, sobre essa multifuncionalidade, sobre a praticidade do uso, né? A pandemia trouxe rituais, a tendência é que os rituais de beleza caiam nos próximos anos e, consequentemente, a praticidade em um único produto, a multifuncionalidade, a hibridez de um produto passa a ser muito, muito considerada nesse novo momento. Né? Agora, gente, produtos híbridos sempre existiram. Né? O ponto é que o híbrido de hoje não é o híbrido de um BB Cream lançado lá nos anos 2000. Eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Né? Produtos multibenefícios, eles existem. Né? Agora, a promessa para o consumidor e a verdade, a ciência entregue dentro daquele produto, o que a gente faz para formular, o ativo que eu escolho, a combinação, o efeito e a verdade lá na ponta, né, que vai gerar de fato uma recompra e continuar fazendo com que o nosso produto seja um grande campeão de vendas, faz muita diferença aqui. É um pouco sobre isso que a gente vai falar mais para frente. Quando a gente olha numa matriz, né, e de novo, né, se a gente plota consumidores de forma segmentada, a gente olha consumidores em todos os pontos. Tem consumidor para tudo e sempre vai existir, independente do momento em que a gente está vivendo. Alguns mais fortes, pagam mais pelos produtos e buscam uma saúde e segurança, né, e outro que tem um apelo mais sensorial, mais estético, e que também é uma verdade e que existe ainda hoje. Então, como é que a gente interpreta uma matriz como essa, né? Quando a gente olha para esse vértice aqui dessa matriz, a gente olha num sentido de saúde e segurança e de produtos com apelos quase médicos, né? Com muita ciência, a gente tem um consumidor que é o consumidor muito forte hoje, né? Que é o consumidor que pensa duas vezes antes de comprar, né? Ele quer sim multifuncionalidade, ele quer apelos modernos, ele quer um consumo consciente, ele gosta do verde, ele gosta do natural, mas ele quer múltiplos benefícios com muita ciência e muita verdade em um único produto. A outra extremidade fala de um grupo de consumidores que buscam menos a ciência e mais o estético e o sensorial e que estão atrás, sem dúvida nenhuma, de atração e status, levando, por exemplo, para um efeito de boneca nítido nos procedimentos que a gente tem hoje. Né? Nas outras vértices aqui, né, chama atenção para produtos icônicos, né? Produtos que de fato entregam aquilo que prometem e marcas consagradas vão, sem dúvida nenhuma, ganhar espaço. Pegam os consumidores dessa vertente, mas também pegam consumidores icônicos, aqueles que, de fato, buscam um erro zero, eles vão na compra certa, empresas que já entregaram a verdade, que ele teve uma boa experiência no passado. Né? E na outra ponta, aqueles que, de fato, estão mais ligados a uma beleza rápida, alguma coisa muito funcional, muito prática, gosta da ciência, quer o efeito, mas busca menos, pensa menos na hora de comprar e busca mais um efeito estético e sensorial. Bom, dito tudo isso, né, o que esses consumidores pedem em um produto?
Um produto para a maioria dos consumidores, e aqui mais de 72% dos consumidores, então para aproximadamente 12 mil consumidores ouvidos aqui, entre homens e mulheres, nas diferentes regiões do país, este ano, né, então um ano pandêmico, preferem produtos com mais de um benefício. Né? Então tem o ritual, tudo isso aparece, mas no fundo também ele quer um produto que entregue a multifuncionalidade com praticidade, custo-benefício e uma eficácia real. Isso aparece muito nas pesquisas, né? Eu quero sim um produto único que me entrega muita coisa, mas ele tem que me entregar a verdade, ele tem que me entregar muita ciência e, de fato, eu tenho que perceber o efeito para que eu possa recomprar o produto lá na frente. Bom, e aí, quando a gente vem para o nosso segmento, né, o que então, de fato, são cosméticos híbridos, né? É fácil a nossa definição, dada essa discussão breve que a gente teve sobre multifuncionalidade e sobre hibridez. Cosméticos híbridos nada mais são do que produtos que misturam benefícios de duas ou mais categorias distintas, categorias de produtos cosméticos, gerando um novo produto, um único produto que é multifuncional, é multibenefício ou multiefeito. Né? O benefício pode não ser biológico, mas se ele me entrega efeitos distintos, eu considero o produto como um cosmético híbrido. Isto é cosmético híbrido por definição. Aí vocês devem estar pensando, poxa, Gustavo, isso não é novo, né? Isso acontece, a gente já tem exemplos no mercado, e de fato tem, né? E a gente viu que lá nos anos 2000, fizemos parte disso, a grande maioria, criamos os BB Creams. BB Creams, na verdade, vem de Blemish Balm, né? Vem de uma coisa de controlar as nossas imperfeições, disfarçar as nossas imperfeições. Eles foram lançados lá nos anos 2000, e eles vieram de uma pegada já de uma mistura que agora se sedimenta muito, né? Que é sobre a mistura de maquiagem e cuidados faciais, mas ainda era uma vertente mais voltada para maquiagem, sobre cobertura, sobre carga de pigmentos e sobre FPS associado, por exemplo, né? No entanto, o que a gente vê é uma queda constante desses BBs ao longo dos anos, né? Tem heroes no mercado? Tem BBs que sobrevivem? Tem lançamentos? Tem. Não é que morreu. Mas há uma queda acentuosa nas vendas e também no número de lançamentos. Quando a gente olha um gráfico como esse, né, o boom lá começou... O boom aconteceu próximo de 2010, né, mas lá em 2003, o advento dos primeiros BB Queens mais consagrados. Um pico, isso foi subindo, né? Em 2012 a gente teve um pico. Em 2016, uma queda abrupta na venda dos BB Creams no mundo, muitas marcas tirando de mercado, né? E depois, em 2020, a gente vê um aumento, que vem da onde? Vem basicamente do advento dos CC Creams. Não que eles surgiram em 2020, mas marcas mais consagradas e produtos mais sérios, com ciência, começaram a surgir, marcas muito relevantes, né? E que dificilmente erram, né? Naquilo que prometem para o consumidor, de fato começaram a criar bons produtos. Então, essa alavanca veio do CCs, mas há uma tendência apontada para os próximos anos de queda novamente, se essa verdade não for real, se não for uma verdade verdadeira, tá? E aí, olhando para o que foi, né, um BB e um CC Cream, tem várias regras para isso não está escrito em livro, isso não está escrito em publicações, está escrito em experiências de mercado, né? Quando a gente olha um BB Cream, o BB, ele é 70% make e 30% skincare. E quando a gente olha para o que é skincare dentro de um BB, basicamente ele vende atributos relacionados à fotoproteção, né? Menos sobre efeitos biológicos consideráveis. Porém, as promessas feitas quando BB Cream surgiram eram promessas muito fortes para uma ação muito superficial. Então, aqui eu já quero começar a povoar a cabeça de vocês, né? Quando eu penso em associar múltiplos benefícios em um único produto, eu tenho que entender que a primeira resposta que eu tenho que dar é sobre a promessa que eu estou fazendo, né? Se eu estou falando que o produto é fotoprotetor, que ele também ele tem pigmentos, ele é uma maquiagem, e que ele gera aumento da síntese de colágeno na derme, não é arremessar ativos e misturar tudo isso e entregar para o consumidor. Eu tenho dois problemas grandes aqui que eu vou aprofundar com vocês mais para frente, que é sobre
Ou eu levo para dentro aquilo que não deveria entrar, olhando para a pele, ou eu deixo na superfície um ativo que deveria entrar. Se eu não pensar aquela fórmula cientificamente e combinar associações possíveis, eu gero frustrações para o meu consumidor, e foi isso que aconteceu com vários BB Queens. Vários. Né? Muitas e muitas promessas, e, na verdade, o efeito biológico ele era pouco percebido. Os que sobreviveram hoje, e vocês devem estar com alguns na cabeça, eles sobrevivem porque entregam boas maquiagens. E ponto. Tá? Surgem os CC Creams, né? Os CCs surgiram lá em meados de 2010, né? Então o alfabeto foi aumentando, mas o CC ele vem de correção completa, e aí ele é uma inversão. Ele é 70% skincare e 30% make. Né? A conversa começa a ficar um pouco mais saudável aqui. Há uma evolução técnica, há empresas fazendo muito seriamente isso, e mais também há marcas e marcas. Eu posso dar o nome que eu quiser para o meu produto. Eu posso chamar de CC e continuar entregando uma boa maquiagem, ou um bom protetor solar com bons pigmentos. Né? Então, é um pouco desse racional. O que eu queria que vocês tivessem claro aqui é que, se a gente não pensa tecnicamente numa fórmula, a gente não vai entregar a verdade para o consumidor, e esse produto vai nascer e vai morrer. Tá? É fato, o consumidor, vocês sabem disso, está cada vez mais exigente. Bom, muitos produtos de mercado, né? Muitos produtos, então aqui eu não vou ficar tomando muito tempo com isso, mas muitos ativos, inclusive consagrados de mercado, começam a pipocar com ativos, né? Então, um dos corretivos mais vendidos e muito bom mesmo de mercado é de Maybelline, com ácido hialurônico e sempre foi, né? E agora a nova fórmula com ácido hialurônico e elastina. Marcas que entregam maquiagem, de fato, já falando em ativos. Marcas consagradas a mesma coisa, né? E aqui eu não vou discutir sobre cada um dos produtos, porque eu quero chegar no racional técnico com vocês, mas que é para vocês terem a ideia do que a gente diz como produto, do que a gente entrega como substância, e, na verdade, a gente está entregando um produto, muitas vezes, que atua só na superfície da pele, e se ele atua na superfície da pele, a ação dele, talvez, é de um produto multifuncional, né? Uma maquiagem com um filtro solar, que, by the way, encalha na superfície da pele. Difícil a gente encontrar produtos de mercado que entregam a verdade, que pensam nessa ciência e que entregam benefícios de skincare atrelados a benefícios de maquiagem, né? E tem vários exemplos de mercado. O Brasil começou a evoluir nesse caminho, né? Boas marcas brasileiras lançando bons produtos, né? E aí deixando o consumidor confuso sobre aquilo que é verdade ou não, né? Então, por exemplo, se você pega lá fora, né? Maquiagens com efeito lifting, por exemplo, né? Tem FPS, mas no fundo não é um lifting biológico, é um lifting físico, né? E de superfície, é uma verdade, mas no fundo é menos do que o lifting de aceleração por exemplo, de uma síntese de colágeno, ou então da contração de miofibroblastos na derme, como faz um DMAI, ou como faz uma toxina botulínica. Ótimos lançamentos aqui. Em todo o mundo, no Brasil a mesma coisa, né? Ótimos produtos que contêm ativos e que entregam benefícios multifuncionais e cada vez mais agressivos, com muita verdade e muita ciência em todas as faixas de preço. E aí eu pergunto para vocês, né? Dito tudo isso, né? E dito a evolução do que a gente entende como cosmético híbrido, né? A pergunta que eu faço para vocês é se é simples assim formular um cosmético híbrido, né? Essa é a grande pergunta que a gente tem que responder na aula de hoje. Na aula não, né? Na nossa conversa de hoje. E a resposta, não e ponto. Não é simples, não é fácil, não é barato, não é com poucos testes, não é misturando num reator, né? Não é jogando tudo junto, né? Se o racional técnico ele não acontecer, a gente não consegue entregar um produto multibenefícios que consigam atuar na superfície da pele e consigam integrar benefícios de skincare lá no final. Bom, e por que não é simples, né? Não é simples, gente, por alguns motivos clássicos que a gente vai aprofundar aqui. Primeiro, não é simples porque a gente tem a nossa pele. E a nossa pele é uma barreira
eu dependo muito do tipo dessa pele, das condições gerais, e como a Luciane bem colocou hoje pela manhã, na palestra dela, a gente envelhece, e ao longo do tempo, muita coisa muda na nossa biologia, né? O turnover celular não é o mesmo. Dito isso, eu também tenho que pensar na faixa etária em que eu vou escolher atingir, mesmo que eu atinja várias, né? Mas eu olho para a mais crítica. A gente tem que pensar nos ativos, não é todo ativo que permeia, ou se é todo ativo que permeia, como é que eu combino com uma substância que deveria ficar na superfície? Será que eu não vou carrear e não vou levar a problemas mais sérios de segurança ou ineficácia de produtos? Né? Então, que características químicas tem o meu ativo? Qual é o peso molecular desse ativo? Aonde ele vai atuar? E se ele é estável nessa combinação. E por último, mas não menos importante, como eu penso na formulação. Qual que é o tipo da minha formulação, se é um gel creme, se é uma emulsão, se é uma nanoemulsão, se é uma emulsão óleo em água, se é água em óleo, qual é o tipo de produto para saber se de fato eu vou poder entregar aquilo que eu estou prometendo e principalmente eu posso combinar múltiplos benefícios, múltiplos ativos para entregar aquilo que eu estou dizendo que eu vou entregar. Bom, então, passando muito rápido, né, porque vocês são super especialistas nisso e várias pessoas já abordaram esse tema aqui, né, mas lembrando da nossa pele, né, que começa, esse é a principal ciência envolvida sobre qualquer produto. Não dá para formular produto se a gente não conhece pele. Né? Não adianta, respeitando todos os fornecedores maravilhosos que estão aqui, não adianta o fornecedor chegar, oferecer um ativo maravilhoso, né? Como vários que a gente viu aqui hoje, se a gente não souber usar aquilo da melhor maneira para entregar aquilo que eu estou dizendo que eu vou entregar para o meu consumidor final, né? Então, a nossa pele, ela começa a trabalhar biologicamente desde a nossa vida embrionária, né? Imaginem vocês que na 10ª semana de gestação, de vida intrauterina, a gente tem unhas. Se temos unhas, temos processo de diferenciação celular final, né? Ou seja, eu tenho formação de queratina, eu já tive a renovação celular ali na 10ª semana. Isso vai evoluindo, né? Até que a gente vai para o nosso nascimento. Poxa, e que importância tem isso? Gente, tem muita importância que a gente não vai tomar tempo aqui para falar. Mas se essa criança nasce de parto normal ou nasce de parto cesariana, ela tem microbiotas completamente diferentes, né? Isso impacta na sua barreira, isso impacta no que ela vai seguir, né, como aquela microflora residente ali que mistura com todo o processo do nascimento, né? Se passa pela vagina da mãe, contrai micro-organismos e vai se fortalecendo, anticorpos e tudo mais. Se não tem esse contato, né? O tensoativo que eu uso para lavar aquela barreira muda a microbiota. Então, essa pele, ela vai mudando ao longo da vida, né? Uma criança de 4 anos, gente, ela já tem 20% menos atividade de enzima antioxidante na pele. Ou seja, a partir do momento em que respiramos, envelhecemos e ponto, né? E essa alteração biológica, ela vai acontecer na nossa pele, né? Os hábitos de vida mudam completamente a característica dessa pele e a gente tem que entender isso, a gente tem que entender que muda com a faixa etária, muda com o hábito de vida e é essa pele que a gente encontra no mercado, né? E isso também vai, dependendo da microbiota, por exemplo, eu gero disfunções que às vezes são autoimunes e que por uma disrupção de barreira eu acabo exacerbando aquela doença autoimune que está guardadinha lá comigo. Como, por exemplo, eu posso ter outros problemas transitórios na minha pele. Bom, e aí a gente só vai envelhecendo, né? Uma pessoa de 35 anos, ela tem 15% menos colágeno. Uma de 43 tem menos 20% de água na epiderme, né? É muito menos água. Se eu tenho menos água, eu gero deficiências na minha barreira. O ácido hialurônico que está lá na derme não tem a mesma quantidade de água para hidratar. Consequentemente, eu vou levando à formação de rugas, com também diminuição de proteínas de matriz celular, e o nosso comprometimento só aumenta, né? Até que uma pele de 65 anos, gente, ela é uma outra pele, literalmente, né? Uma pele que quando jovem renovava a cada 20, 25 dias, ela passa a se renovar a cada 48 dias, né? E é para todo esse tipo de pele que eu vou desenvolver um cosmético multifuncional. Uma pele que tem a barreira danificada, que não tem a mesma formação dos corneócitos aqui em cima, ela é mais sensível, ela é mais frágil, ela é mais apta a receber
substâncias estranhas quando eu aplico um produto sobre a minha pele, né? Do mesmo jeito que uma barreira íntegra, com muita água, com muito NMF, com muita proteína de matriz extracelular, ela é uma pele que é muito mais resistente, ela está menos susceptível à ação de produtos cosméticos convencionais. E ao longo desse tempo, dada toda essa... que a gente podia passar um dia discutindo essa tela, tá? Tô passando muito rápido. Eu tenho, em decorrência de uma alteração do processo de renovação celular, uma alteração no pH da pele. Uma pele envelhecida tem um pH maior, mais próximo do neutro. Se é isso, se é um pH mais alcalinizado, eu tenho uma troca de microbioma. A microbiota, que antes era sobre Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis, passa a ser para ácaro, né? Como Demotex sp, né? Então, muda completamente a nossa microflora, muda a forma como a pele é. E isso também tem que ser levado em consideração quando eu desenvolvo produtos multifuncionais, tá? Quando eu olho para a pele como um todo, gente, aqui não vou ficar explicando isso para vocês, né? Todos nós sabemos, mas as 3 camadas da pele, elas são essenciais para essa compreensão. Se eu vou fazer um produto que atua na superfície, combinado com um ativo que vai entrar lá na derme reticular para estimular a síntese de colágeno tipo 1 na minha pele, eu tenho que entender se essas moléculas são compatíveis. Se não, eu vou levar para dentro um filtro solar que não deveria entrar. Aí eu tenho problemas sérios, né? Ou ele não gera o FPS que ele deveria gerar, além do que eu levo para dentro uma substância que não foi feita para entrar. Consequentemente, eu gero problemas toxicológicos significativos. Do mesmo jeito que eu posso fazer, então, uma fórmula que encalhe aqui na superfície, está tudo certo em termos de segurança e eficácia fotoprotetora, mas o ativo que deveria ir lá estimular colágeno, ele está na superfície, ele não entra, né? E uma coisa que é muito verdade, gente, tenham isso em mente. A nossa pele tem como principal função ser barreira. O papel dela é impedir a entrada de substâncias estranhas. Não é para entrar substância estranha. Esse é o papel da pele, né? Então, ela é uma barreira que a gente vai ter que enfrentar, né? E um pouco do racional que eu falei para vocês, né? Entender aonde é o local de ação do ativo, né? Se eu estou pensando num filtro solar, se eu estou pensando num alfa-hidroxiácidos, em beta-hidroxiácidos, em repositores do manto, são ativos de ação na superfície da pele. Mas se eu associo, por exemplo, com retinoides, com despigmentantes, com peptídeos que atuam na junção dermoepidérmica, com ácido ascórbico ou derivados de ácido ascórbico, não é na superfície, já tem a entrada dessas substâncias que vão atuar aqui na epiderme viável. Da mesma forma que eu posso ter ativos que precisam permear, como, por exemplo, os moduladores dérmicos, aqueles que vão estimular a síntese de proteínas de matriz extracelular, ou ainda que vão ter um efeito que a gente chama, né, de Botox-like, né, que vão lá gerar um dermorrelaxamento, agindo direto em fibroblastos, né, ou uma vitamina C pura, que quando entra, estimula a síntese de colágeno, porque faz parte da síntese endógena, né. Então, entender claramente aonde o meu ativo atua. Do mesmo jeito, quando eu penso num ativo que vai atuar na hipoderme, olha a barreira que esse cara tem que enfrentar. Não é simples. Isso não serve só para produtos multifuncionais, serve para tudo, né? Esse racional é muito, muito importante, tá? Vou passar rápido aqui. E que cuidados que a gente tem que ter para, então, olhar para cosméticos híbridos, né? Tem alguns pontos muito importantes aqui, né? A primeira resposta, entendi pele, né? Entendi o que é pele, entendi o que eu vou fazer, para quem eu vou formular, o meu público-alvo e os benefícios que eu quero do meu produto, olhando para a pele que eu tenho como barreira, né? Eu tenho que responder algumas perguntas, né? Primeiro, entender o local e o mecanismo de ação de ativos, né? Se eu estou fazendo um produto multifuncional, que tem ativos que atuam na derme, ativos que atuam na epiderme, eu tenho que entender primeiro como eu vou formular essa coisa toda para garantir que o que fica na superfície fica e o que permeia, o que tem que permear, permeie de fato, né? E ver se essa associação é possível, né? E aí tem uns segredinhos aqui que eu já conto para vocês. O potencial de permeação cutânea de ativos. Sabemos nós que ativos de baixo peso molecular, ou seja, abaixo de 500 Daltons, permeiam muito na nossa pele, né? E quando eu digo permeiam, atravessam o estrato córneo e chegam na epiderme viável. Não quer dizer que permeiam até as camadas mais profundas. Isso vai variar vai depender de outros fatores. Glicóis, por exemplo, né? Glicóis com menos de 3 carbono na cadeia permeiam. Ativos altamente lipofílicos, nanopartículas, né? Menores, nanopartículas solúveis menores do que 30 nanômetros, permeiam, né?
Se eu tenho carreadores, se são ativos acetilados, peptídeos de cadeia curta, né? Então, como regra para vocês, se um peptídeo tem menos de 6 aminoácidos na cadeia, ele vai permear se o peso molecular dele for inferior a 500 Daltons, né? E aminoácidos livres, que, by the way, tem um peso molecular mais baixo, né? Ativos que não permeiam, como, por exemplo, ativos de alto peso molecular, maiores que 500 Dalton, altamente hidrofílicos, partículas insolúveis, ou aminoácidos de cadeia longa, como a gente poderia estar falando de vários aqui, tá? Ingredientes chave em formulação, por exemplo, se eu tenho que usar um skin enhancer para garantir a permeação cutânea daquele ativo, ou se eu estou fazendo, por exemplo, uma maquiagem resistente a atrito, água, suor, cheia de filmógenos e combinando com um ativo. Será que eu não vou segurar aquele ativo na superfície da pele, sendo que ele teria que entrar para gerar benefícios biológicos, né? São coisas que a gente tem que pensar muito para formular, né? E aí, em alguns casos, escolher ativos carreados ou vetorizados, por exemplo, lipossomas, nanocarreadores e tudo mais. Gente, esse é um slide super importante, eu coloquei a referência aqui para vocês, tá? Que é sobre a regra dos 500 Daltons, né? É um estudo mais voltado para o segmento farmacêutico, mas é a mesma coisa para a gente, né? É um ativo simples, muito legal. Ele não é um artigo recente, ele é de 2000, mas ele é fundamental para a nossa compreensão. O que ele mostra, né? Primeiro ele mostra, pegando um exemplo de um ativo aqui, né? Que na pele normal, eu preciso de um peso molecular mais baixo para fazer com que esse ativo penetre, porque a barreira está íntegra, ele precisa ser menor, ser menos pesado e ter algumas características fisicoquímicas para permear. Da mesma forma que eu vou, conforme o dano da barreira, por exemplo, se é numa mucosa ou se é numa pele com dermatite atópica, onde a barreira está danificada, ativos com maiores pesos moleculares permeiam mais, tá? É esse o racional aqui. Poxa, você deve estar pensando, poxa, Gustavo, mas qual que é a importância para a gente em cosméticos isso, né? É muito importante, gente. E eu coloquei só algumas substâncias aqui. Lembrando que, vou reforçar aquilo que eu falei, quando a gente fala da regra dos 500 Daltons, é para ativos, é uma regra para dizer que o ativo penetra, atravessa o extrato córneo e chega em epiderme viável. Não quer dizer que ele chega em camadas mais profundas. Aí tem outros estudos que a gente precisa fazer. Mas esse é o inicial, né? Levando em consideração que um Dalton é 1 grama por mol, olhem o peso molecular de alguns ativos aqui, né? DMAI bitartarato, peso molecular baixo, ambos, né? Se é o DMAI na sua forma pura, né? O peso molecular é super baixo, ele permeia pra caramba, vai lá na derme e vai com certeza gerar um efeito de dermocontração que a gente conhece. Mas eu vou pegar alguns exemplos aqui mais clássicos. Por exemplo, gente, peptídeos acetilados. Eles não permeiam, gente, se eu não trabalhar a fórmula. O que eu quero dizer para vocês é que não adianta eu pegar um ativo maravilhoso, com múltiplos benefícios, como, por exemplo, o acetil-hexapeptídeo ou palmitoil-hexapeptídeo, e colocar numa fórmula de polímero, de colocar numa fórmula onde eu não pensei que eu tenho que usar skin enhancer para fazer com que essas moléculas de altíssimo peso molecular penetrem, ao menos, pelo extrato córneo. Porque senão elas vão ficar encalhadas na superfície, gente. Então, o que eu estou dizendo para vocês não é tão simples assim. A gente tem que conhecer ativo, a gente tem que conhecer peso molecular, a gente tem que conhecer características fisicoquímicas para poder formular da melhor maneira possível. Olha os derivados de vitamina C. Seu óleo VCIP, né? Tetraisopalmitato de ascorbila. Olha o peso molecular, 1.129,8 gramas por mol. Vocês acham que esse troço permeia? Esqueçam, né? Não permeia. A ação é antioxidante de superfície. Quando muito, ajuda um FPS de alguma maneira ali com efeitos antioxidantes de superfície, né? Alguns derivados mais modernos de vitamina C têm peso molecular menor, permeiam mais. Olha o etil-ascorbic acid aqui, 204, permeia pra caramba, né? Agora, também vale a discussão para alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos e polihidroxiácidos. Eles têm baixo peso molecular, mas a ação deles é tão agressiva quimicamente, agressiva no bom sentido, que não é nem sobre permear, é sobre gerar disrupção de barreira mesmo pelo próprio efeito do pH. Então, tem inúmeras outras variáveis, mas fiquem atentos a isso, gente. Nosso consumidor merece bons produtos e a gente tem que olhar para isso com muito carinho, tá? E aqui uma tabela só para vocês iniciarem os racionais de vocês.
Quando a gente olha para ativos, né, e eu associo um fotoprotetor, a primeira coisa que eu tenho que pensar, levar em consideração é que filtros solares atuam única e exclusivamente na superfície da pele. Eles encalham no extrato córneo e, por reflexão ou absorção da luz, geram o efeito fotoprotetor. Concordam? Então, se eu associo em um produto multibenefícios, efeitos de proteção solar, com ativos que atuam estimulando colágeno ou que preenchem a derme, como ácidos derivados de ácido hialurônico, eu preciso garantir que os filtros solares não vão permear. Porque se eles permearem, eu tenho dois problemas. A ineficácia fotoprotetora, concordam comigo? Entra junto e aí não protege. E o outro é que eu tenho riscos toxicológicos, porque se eu colocar para dentro moléculas de filtros solares que foram feitas para encalhar na superfície, eu tenho efeitos toxicológicos conhecidos, como a gente vê descrito em literatura hoje, né? Por que determinado filtro solar é encontrado na corrente circulatória ou na urina? Muito, mas muito não é sobre a dependência da molécula. É sobre a forma como a gente formula e coloca essas moléculas nos produtos, tá? Então, só para gerar uma reflexão aqui para vocês. E não é tudo que a gente consegue colocar associando a FPS. Então, tem uma listinha aqui, e ela não é exaustiva, né? Mas olhe para onde atua, olha o ativo, olha se ele permeia, olha se ele é um skin enhancer, porque tem ativos que por si só carregam junto com ele outros, como, por exemplo, ureia, né? Ureia é desse tamanhinho, é um super carreador. E hoje o que a gente vê é um monte de produto cosmético multifuncional com ureia. Vai levar filtros para as camadas mais profundas da pele. Tem que cuidar, tá? Aqui uma lista de ativos, de famílias, tal, para vocês, por conta do tempo aqui que já estourei, eu não vou passar. Eu ia falar um pouquinho sobre retinóides, mas a Lu falou com vocês muito bem, né? E é exatamente isso, né? Um retinol pela molécula, ele é maravilhoso, porque todos se transformam em ácido retinóico e atuam em receptores para ácido retinóico no núcleo. No entanto, dependendo da forma e do peso molecular, não permeia, não adianta. Vou voltar aqui na tabela para vocês, ó. Não adianta. Se eu usar um palmitato de retinol no meu produto, ele vai encalhar na superfície. Palmitato de retinol não gera benefícios significativos para a pele. E ponto. O que gera é retinol, retinaldeído e os outros derivados, como um que a Lu apresentou hoje, um derivado de ácido retinóico, né? Dado que, de fato, ele é biotransformado e se transforma em ácido retinóico na pele, como esse esquema está mostrando aqui, né? Então, esse racional do peso molecular, gente, ele é muito, muito importante, porque a gente não consegue garantir eficácia se a gente não tiver esse racional de produto, tá? E, claro, dependendo do estágio desse... Se ele é aldeído, ele está pronto para se transformar em ácido. Ele sofre ação de retinal desidrogenase aqui, perde um hidrogênio, o aldeído perde um hidrogênio, se transforma em ácido, age no núcleo e gera os efeitos biológicos. Então, essa cascata de efeitos, ela é muito, muito importante, tá? E falando sobre skin enhancers, né, são adjuvantes de formulação que a gente pode usar para induzir a permeação cutânea de ativos, quando eu penso seja num cosmético multifuncional, seja híbrido, né, seja num cosmético qualquer, né, com um benefício que a gente quiser imaginar. Então a gente tem que tomar muito cuidado só com skin enhancers para ativos que devem ficar na superfície da pele. Então aqui, gente, quais são os métodos para que a gente possa aumentar a permeação cutânea de ativos, né? Eu posso usar de nanocarreadores, que por similaridade com a parede celular ou por tamanho de partículas menores que 30 nanômetros, eles vão penetrar, né? Como, por exemplo, polímeros nanoparticulados, nanopartículas lipídicas, nanoemulsões, dendrímeros, lipossomas, né? A única coisa que eu sempre trago aqui é que a gente tem ótimos lipossomas no mercado, mas se um lipossoma ele é colocado numa emulsão, ele abre na fórmula, dado que um lipossoma ele é formado por uma camada de fosfolipídios, que é um tensoativo, quando ele entra em contato com uma formulação contendo água e óleo, ele vai misturar, né? Então, normalmente a gente associa lipossomas em géis, né? Simplesmente polímeros. Indutores químicos, né? Ácido oleico, né? Ácido oleico é um ótimo indutor de permeação cutânea. Problema, altamente comedogênico. Então, esse eu riscaria da lista, tá? Ácido oleico é altamente comedogênico. Então, eu conserto a permeação, mas eu posso gerar acne de rebote. Propileno glicol, tomar cuidado também, porque acima de 5%, ele é comedogênico. O mais moderno é o etoxidglicol, né? Que é o comercialmente conhecido como Transcutol ou Trivalin. É um dos skin enhancers mais importantes que a gente tem.
uma dica para vocês é não superar 8% no total da fórmula, porque a partir daí ele passa a ser transdérmico e ter um efeito sistêmico, aí a gente sai do que é cosmético e entra no que é medicamento, tá? Então, tóxico de glicol até 8%. Assim como outras coisas, aminas. Ureia, gente, ureia é um grande carreador, é um ótimo ativo, mas é um grande carreador. Não dá para associar ureia com qualquer molécula. Ela vai levar para dentro moléculas que talvez não tivessem que entrar, né? E também indutores físicos como as foreses, né? Que conseguem acelerar, elas geram uma disrupção momentânea de barreira, né? Como se elas, de uma forma lúdica, né? Como se elas tremessem a barreira e, consequentemente, elas vão induzindo a permeação cutânea de ativos. Bom, gente, por conta do tempo que eu já passei, eu não vou estressar os cases aqui com vocês, tá? Aí depois eu preciso só dar uma pincelada aqui, mas eu disponibilizo para vocês o material. Mas são alguns cases, um case aqui que eu queria, só para terminar com vocês, né? Que foi um racional que a gente fez para desenvolver um produto que a gente acabou de lançar. É uma experiência própria que eu estou dividindo com vocês aqui, mas só para vocês entenderem a importância disso, né? A gente tinha um desafio de trazer um tratamento para a maquiagem, um tratamento de verdade, né? Que gerasse diferenciação no mercado, tanto nacional como internacional, dado que a gente tinha lançado uma base com um ácido hialurônico vetorizado diferente no passado, tinha feito e fez, né, muito resultado, né, em termos comerciais. Então, era uma evolução de Hyaluronic 70, que já tinha todo esse desafio de racional técnico, e trazer potencial de receita, trazendo biotecnologia, um ativo clássico em dermatologia, mas que pudesse ser usado em cosméticos, e aí todos os desafios que a gente enfrenta todo dia nas nossas empresas, né? Sensorial, eficácia, ser vegano e ser transparente naquilo que eu uso no meu produto, né? E dizer toda a verdade para o consumidor. Era uma make multifuncional, com FPS elevado, maior que 70. Então, de novo, não é um protetor solar, é um produto cosmético multifuncional, e um dos benefícios é ter fator de proteção solar. Ativo e benefício sensorial e biológico. A gente tinha que ver com um apelo que a gente já vinha trazendo no mercado como a primeira base do mundo com tal. Quando a gente lançou o Hyaluronic 70, que entregava toda essa tecnologia, a gente vendeu 300 mil unidades no lançamento, então com muita taxa de recompra, né? 35% de recompra de uma base é um índice que a gente não encontra normalmente no mercado, né? Então tinha esse desafio, né? A gente tinha que trazer ativos clássicos e a gente optou por retinol e associar com alguma coisa de biotecnologia, né? Toda essa questão aí de modificadores sensoriais modernos, pensando nesse racional do que permeia e do que não permeia, para que a gente pudesse entregar de fato a verdade que a gente estava prometendo e pudesse ter redução de linhas para peles mais maduras, toda aquela condição biológica de uma pele madura que eu contei para vocês. E a gente lançou uma base com retinol. É um FPS 80 com duplo retinol. Duplo retinol tem um conceito de marketing aqui, né? Porque um dos retinol, um retinol é o retinol-like e o outro é um derivado estável de retinol, que é biotransformado na nossa pele, consequentemente gera todos os efeitos que a gente encontrou para esse produto, e a gente tinha o desafio de trazer para o batom e para um corretivo a mesma tecnologia, né? Então, o racional técnico, vou passar aqui, é muito por fora os outros desafios que vocês sabem, né? Como que eu tenho um FPS tão alto como esse e trago tantos tons, né? É mais fácil, né? Porque quanto maior o FPS, principalmente em maquiagem, mais dióxido de titânio, mais óxido de zinco, mais branca a pele, e para os tons mais escuros era um desafio. Mas, ao mesmo tempo, como que a gente deixa esse público de pele mais escura sem acesso a uma tecnologia de ponta, né? Então, tinha esse limitante. Então, foi um outro desafio, né? Trazer os benefícios para o corretivo e para o batom, ter refilagem era uma outra coisa, aqui menos técnico, mas era um outro desafio, e a gente ser claro e assertivo na comunicação, né? E aqui, para fechar, olha o monstrinho que a gente chegou, né? Não vou discutir fórmula item a item com vocês, né? Mas é uma associação de filtros muito bem pensada. O que está em amarelinho é ativo, né? Então, é uma combinação de muitos e muitos ativos que, de fato, pudessem gerar os efeitos biológicos que a gente estava prometendo, né? E ativos que estão aqui que a gente nem usa como apelo de marketing diretamente, né? Dado que retinol é o grande hero. Mas tem um ácido hialurônico acetilado que penetra e é quebrado ali por acetilases na nossa pele.
tem carnosina, tem mais um monte de coisa. Então, gente, pensem em alguns indutores de permeação cutânea, sim, como palmítico, oleico e linolênico, que são importantes para que a gente pudesse garantir que esse derivado de retinol penetrasse, né? Então, o que de grande lição aqui eu deixo para vocês, uma reflexão para o nosso consumidor, para o nosso mercado, é a verdade que a gente traz em produto. Fiquem com isso na cabeça. A pele é um órgão de barreira e não deixa entrar qualquer coisa. Se eu digo que vai entrar, eu preciso garantir que entre. O racional do peso molecular e dos carreadores é muito importante. E a gente tem que levar em consideração que associar produtos ativos que fiquem na superfície com ativos que devem permear é uma associação difícil, possível, mas não é para qualquer um e merece muita, muita, muita atenção para que a gente possa ter, de fato, o resultado prometido. Tudo bem? Gente, desculpem passar alguns minutinhos aí, e muito bom, muito obrigado por estar com vocês, tá? Prazer sempre muito grande estar aqui com vocês. Deixo meu e-mail, meu Instagram, e eu estou super à disposição de vocês para responder as perguntas também. Obrigado, gente.